Olá, professores, tudo bem? Mais uma semana eu venho comentar aqui a prova do concurso de Ribeirão Preto para coordenador pedagógico, ou seja, um conteúdo que abrange todas as funções pedagógicas e a sala de aula, né? O professor. O que o coordenador precisa saber, além das questões técnicas de acompanhamento, é o que o professor precisa saber, ou seja, aquilo que é ensinado. Então, já trabalhei aí algumas questões ao longo deste mês de junho e hoje vamos trabalhar com 3 questões: Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares Nacionais, né? Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Então, a questão de número 36 do concurso público de Ribeirão Preto, coordenador pedagógico, promovido pela RBO Concursos, ela tem a seguinte redação. Vamos ver o que ela está perguntando. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, a BNCC ela é a base para todos os currículos de norte a sul do país. Ela é a base, nacional. Então, sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. Então, nós vamos falar aquilo que é pertinente, que é verdade, considerando V para verdadeiro e F para falso. Né? Vamos falar as verdadeiras e a falsa nós vamos ler e explicar por que é falsa. Primeiro, o que primeiro está escrito: as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Então, o que está escrito aqui? O que são as habilidades essenciais? Aquilo que o indivíduo não pode deixar de saber para a vida. Estar alfabetizado é algo para a vida, não é para um emprego, não é para um diploma. E como elas são as habilidades, elas vão se expressar em competência, porque a competência, vamos pensar assim, é algo que se adquire a partir de um conjunto de habilidades. Vamos pensar o estar alfabetizado. Leitura e compreensão, uma competência. O que eu preciso? Identificar as letras, saber que elas se organizam em sílabas, em palavras, conseguir formar frases, as frases montá-las em textos. Então, são várias habilidades que compõem a competência de ler e interpretar. Verdadeiro, ok. Vamos ver uma falsa aqui, Os currículos da educação básica, tendo como referência BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais devem ser consideradas como 2 blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas distintivamente. Tá certo até a parte diversificada. Então vamos ler aqui onde está certo. Os currículos da educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino no âmbito de cada sistema de ensino. Ou seja, tem a base que é comum, mas tem aquilo que é próprio daquela região, daquela turma, daquela cidade, e que aquele sistema de ensino daquela cidade, daquele estado, vai complementar. Do mesmo jeito que aqui no estado de São Paulo tem o currículo paulista. Porém, o que está errado? Deve ser considerados como blocos distintos, justapostos e avaliados distintivamente. Não, eles têm que estar integrados aí ao currículo e à proposta pedagógica. Nada pode ser isolado e fragmentado. Agora, uma correta. A BNCC é a referência nacional para os sistemas de ensino e
para as instituições ou redes escolares exclusivamente públicas. Tá correto? Não, tá errado. Exclusivamente públicas da educação básica dos sistemas federal, estadual, distrital e municipais para construírem ou revisarem os seus currículos. O que está errado aqui? Exclusivamente públicas. A rede privada de ensino, ela também segue a Base Nacional Comum Curricular para orientar os seus currículos. Elas podem até fazer da base para mais, mas elas têm que cumprir a base, não pode inventar um currículo. Até porque a supervisão de ensino da rede particular, ela é do sistema público, da educação infantil e do ensino fundamental, para quem tem o sistema próprio, ela é feita pelo município e o estado. Anos finais de ensino fundamental, anos iniciais em algumas situações e ensino médio, das redes públicas e particulares. Então não pode ser distinto, não é exclusivo para a rede pública. Não é verdadeiro, é falso. Agora vamos para as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos. O que se pede aqui? A questão 37 dessa avaliação. A resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 1, de 28 de maio de 2021, institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização. Então, a alfabetização de jovens e adultos e a educação, como de uma forma geral, é vinculada à Política Nacional de Alfabetização, porque mesmo que sejam fora da idade e que seja uma outra modalidade de ensino, faz parte. E a Base Nacional Comum Curricular. E educação de jovens e adultos à distância, com o objetivo de possibilitar o acesso à permanência e à continuidade dos estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam seu processo educativo escolar, a oferta na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, poderá se dar das seguintes formas. Por que existe a EJA? E é muito difícil acabar com essa EJA no Brasil, mesmo que tenha diminuído muito. Para oferecer para aquelas pessoas que não puderam estudar na idade própria. Em algumas realidades isso quase não existe, mas em outras ainda é uma grande necessidade e não temos só a questão da pessoa não estar na escola, tem as questões sociais que afastam os jovens da escola. Então vamos analisar as proposições. Como que a EJA pode ser oferecida? Educação de jovens e adultos presencial, pode, isso pode ser realizado. Educação de jovens e adultos na modalidade educação à distância, tem sido o caminho, né? Principalmente quando se trata assim, de jovens ali, de Fundamental 2, de ensino médio, que já trabalham, que ainda são relativamente jovens, não é aquele mais idoso, geralmente como praticamente universalizou a educação obrigatória, então tem poucas pessoas jovens não analfabetas. Então, geralmente, a alfabetização é para os mais velhos. Então, pode ser oferecido na educação à distância. E outra modalidade aqui, educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional, em cursos de qualificação profissional ou de formação técnica de nível médio. Também é um caminho e é o caminho que se busca, porque geralmente o jovem que se afastou da escola, ele é um profissional pouco qualificado. Então, quando ele retorna para a escola, o ideal é que esse retorno à escolarização já esteja próximo da capacitação profissional. Então, todas corretas. Aqui nós entramos agora em outras diretrizes. A resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 1 de 2004, institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana. Em seu artigo 3º, resolve que a educação das relações étnico-raciais e o estudo da história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana serão desenvolvidos por meio de conteúdos, competências, atitudes, valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras, né, de cada sistema de ensino, do particular, do municipal ou do estadual, federal até, e seus respectivos professores, coordenações pedagógicas, atendidas certas indicações, recomendações e diretrizes. O que é a diretriz? É o jeito que tem que ser feito. Sendo assim, analise verdadeiro ou falso para as assertivas. Vamos ver aqui o que eles estão falando de verdadeiro e o que é falso, que a gente precisa entender por que é falso. Certo? Não sei se para possíveis concursos ou para a própria prática. Então, a primeira, os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras, como eu falei, quem mantém cada escola, e vamos pensar, incentivarão e criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos quando necessários. Sim, o que são essas condições financeiras? Tanto são os cursos para os professores como os materiais didáticos, por exemplo. Mais claro, o mais claro, assim, mais próximo, os livros da literatura infantil, os livros para estudo. Então, isso o sistema de ensino tem que prover as condições para que o professor se capacite para ministrar essas disciplinas, que inclui a história e cultura africana e afro-brasileira, porque por muitos anos foi negligenciado e o próprio professor se diz inseguro por não ter tido a formação inicial, que é a da faculdade. Então, o sistema de ensino precisa prover tanto a capacitação quanto o material de trabalho. Outra questão, o ensino sistemático da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica refere-se em especial aos componentes curriculares de educação física, ciências e história do Brasil. Questão até polêmica. Nesse concurso foi dado como falsa, porque nesse documento de 2004 só se previa esse estudo para as áreas de língua portuguesa, arte e história. Porém, se nós formos trazer para 2024, 20 anos depois, nós vemos sim os jogos africanos na educação física, até questões colocadas na matemática, por exemplo, um jogo Mancala, o professor de matemática utiliza bastante, e outros jogos também, que não me compete aqui porque não sou da área de matemática, eu sou história e pedagogia. E até nas ciências, quando se busca aí os troncos da humanidade, o berço onde nasceu, se traz um pouco dessa questão de cultura africana e afro-brasileira. Mas essa questão ela foi considerada errada justamente porque ela se refere ao documento de 2004, que restringe, não restringe, mas ele coloca o foco na língua portuguesa, arte e história. Uma outra afirmação. As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que professores concebam e desenvolvam unidades de estudo próprios e projetos e programas abrangendo diferentes componentes curriculares. É isso que eu acabei de falar. Não consta no documento de 2004, mas essas coordenações pedagógicas, ou seja, quem direciona o estudo não necessariamente só o coordenador da escola, mas um coordenador de secretaria de educação, de diretoria de ensino ou órgão equivalente aí em outros estados, diretoria de ensino no estado de São Paulo, onde estou, né? Eles têm que promover estudos e projetos que envolvam as outras áreas, mesmo que as citadas na resolução sejam história, língua portuguesa e arte. Então, o recado assim para hoje foi isso, né? Nós falamos da BNCC,
das diretrizes para a educação de jovens e adultos e para as diretrizes da história e cultura africana e afro-brasileira. Logo, continuaremos, né, esse estudo da prova de concurso, que é uma oportunidade de tratarmos de vários assuntos e desmistificar também essa questão da prova, saber ver os detalhes que estão sendo questionados. Grande abraço.